Você já parou para pensar como um segundo pode mudar sua vida para sempre? Maria acordava às 4 da manhã, viúva, sustentando sozinha 3 filhos como faxineira. Naquela quinta-feira, ao ouvir um barulho estranho no quarto do filho de seu patrão, ela jamais imaginaria que sua vida estava prestes a dar uma reviravolta completa. O que começou como um gesto instintivo se transformaria na história mais incrível que você já ouviu. Mas o que Maria descobriu sobre si mesma naquele dia revelou um segredo que mudou o destino de 2 famílias para sempre. Esta é a história de como uma faxineira gentil salvou muito mais do que uma vida. Maria da Conceição acordou às 4 da manhã, como fazia todos os dias há 5 anos. O despertador nem precisava mais tocar, seu corpo havia se acostumado com a rotina. Levantou-se devagar, tentando não acordar os 3 filhos que dormiam no mesmo quarto pequeno da casa simples na periferia de São Paulo. O cheiro de café barato se misturava com o ar úmido da madrugada quando ela preparou seu desjejum, pão amanhecido com margarina e café ralo. Aos 38 anos, Maria carregava nas costas o peso de uma vida difícil. Viúva há 3 anos, desde que seu marido João morreu em um acidente de trabalho na construção civil, ela se tornou o único sustento da família. Seus filhos, Pedro de 15 anos, Ana de 12 e o pequeno Miguel de apenas 7, dependiam inteiramente de seu trabalho como faxineira. O salário não era muito, mas conseguia pagar o aluguel, comprar comida básica e ainda sobrava um pouco para os cadernos e uniformes escolares das crianças. A casa onde trabalhava ficava no bairro Nobre dos Jardins. Era uma mansão imponente, com 3 andares, piscina, jardim imenso e uma garagem que comportava 4 carros de luxo. Dr. Eduardo Mendes era seu patrão há 2 anos. Empresário bem-sucedido no ramo de tecnologia, ele sempre a tratara com respeito e dignidade, algo raro na profissão que Maria exercia. Nunca a humilhou, sempre pagava em dia e até mesmo se preocupava quando ela chegava mais tarde por causa do trânsito. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Maria pensava em como a vida poderia ser diferente. Sonhava em ver seus filhos formados. Talvez Pedro pudesse virar engenheiro como sempre quis, Ana tinha jeito para professora, e Miguel... Bem, Miguel ainda era muito pequeno, mas era esperto como pai. Esses pensamentos a acompanhavam durante os 40 minutos de viagem até chegar ao trabalho. Chegou à mansão às 6h30 em ponto. Dr. Eduardo já havia saído para uma reunião matinal, como costumava fazer às quintas-feiras. Dona Helena, sua esposa, estava viajando para o exterior há uma semana, uma viagem de negócios e prazer que se estendera mais do que o previsto. A casa estava silenciosa, apenas com os sons dos pássaros do jardim e do sistema de filtragem da piscina. Maria começou sua rotina pelos cômodos do térreo: sala de estar, sala de jantar, cozinha, escritório e lavabo. Cada móvel era limpo com cuidado, cada objeto colocado em seu devido lugar. Ela tinha orgulho do seu trabalho e sabia que Dr. Eduardo reconhecia sua dedicação. Era esse reconhecimento mútuo que tornava aquele emprego especial. Não era apenas um trabalho, mas uma relação de confiança construída ao longo do tempo. Às 9 da manhã, quando Maria subia para o 2º andar para continuar a limpeza, ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Gustavo, o filho de 16 anos de Dr. Eduardo. Era um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguisse. Ela parou no corredor, prestando atenção. O menino deveria estar na escola a essa hora, mas aparentemente havia ficado em casa. Maria sempre notara que Gustavo era um jovem introspectivo e solitário. Raramente via amigos em casa, passava a maior parte do tempo trancado no quarto com videogames e computador. Dr. Eduardo havia comentado algumas vezes, com preocupação, que o filho tinha dificuldades para fazer amizades e que as notas na escola não andavam boas. A separação em processo dos pais, que ainda não havia sido oficializada, também pesava sobre o adolescente. O barulho se repetiu, agora mais alto e desesperado. Maria sentiu um arrepio na espinha. Alguma coisa não estava certa. Bateu levemente na porta do quarto. Gustavo! Está tudo bem aí dentro?
Perguntou com a voz suave que usava com seus próprios filhos. Não houve resposta, apenas um som gutural que a fez perceber imediatamente que algo muito grave estava acontecendo. Sem hesitar, Maria girou a maçaneta. A porta estava destrancada. A cena que encontrou a deixou paralisada por um segundo. Gustavo estava caído no chão ao lado da cama, o corpo convulsionando violentamente. Seus olhos estavam revirados, a boca fazia espuma e os braços e pernas se debatiam descontroladamente contra o piso. Era uma convulsão forte, e Maria percebeu imediatamente que o menino corria perigo de vida. Naquele momento, todos os instintos maternos de Maria afloraram. Ela havia passado por situação similar quando seu filho Pedro, ainda bebê, teve uma convulsão febril. Sabia que cada segundo contava. Correu até Gustavo, ajoelhou-se ao seu lado e rapidamente virou de lado para evitar que engasgasse com a própria saliva. Removeu todos os objetos próximos que poderiam machucá-lo durante as convulsões. Com uma das mãos, segurou firmemente a cabeça do menino para protegê-la contra o chão duro, enquanto com a outra pegou o celular e discou 192 para o SAMU. Sua voz estava calma, mas firme, quando explicou a situação para o atendente. Forneceu o endereço completo, descreveu os sintomas que observava e seguiu todas as orientações que recebia pelo telefone. Enquanto esperava a ambulância, Maria permaneceu ao lado de Gustavo, monitorando sua respiração e falando com ele em voz baixa e tranquilizadora, mesmo sabendo que provavelmente ele não podia ouvi-la naquele estado. Vai ficar tudo bem, meu filho. A ajuda está chegando. Você é forte, vai conseguir, repetia como uma oração. A convulsão de Gustavo durou quase 5 minutos, uma eternidade para Maria, que manteve a calma exterior enquanto seu coração disparava. Quando finalmente os espasmos cessaram, o menino ficou inconsciente, respirando com dificuldade. Maria checou seu pulso como havia aprendido em um curso básico de primeiros socorros que fizera na igreja do bairro. O batimento estava acelerado, mas presente. 8 minutos depois da ligação, que pareceram horas, a sirene da ambulância ecoou pela rua silenciosa do bairro Nobre. Maria correu para abrir o portão eletrônico e guiar os paramédicos até o quarto. 2 homens uniformizados subiram rapidamente com equipamentos médicos, seguidos por Maria, que relatou tudo o que havia observado com precisão impressionante. A convulsão começou há uns 15 minutos. Durou, aproximadamente, 5 minutos. Virei ele de lado imediatamente e retirei todos os objetos que poderiam machucá-lo. Ele está inconsciente desde que a convulsão parou, mas está respirando, explicou Maria, enquanto os paramédicos examinavam Gustavo. Um dos socorristas olhou para ela com aprovação. A senhora fez exatamente o que deveria fazer. Provavelmente salvou a vida dele. Se tivesse engasgado com a própria saliva ou batido a cabeça contra alguma coisa dura. Enquanto os paramédicos trabalhavam, colocando Gustavo na maca e conectando equipamentos de monitoramento, Maria ligou para Dr. Eduardo. Suas mãos tremiam ligeiramente agora que a adrenalina começava a diminuir. O telefone tocou várias vezes antes que ele atendesse. Dr. Eduardo, sou a Maria. O senhor precisa vir para casa imediatamente. O Gustavo passou muito mal, teve uma convulsão forte. Já chamei a ambulância e eles estão levando para o hospital agora, disse, tentando manter a voz firme. Do outro lado da linha, ouviu o som de uma cadeira sendo empurrada bruscamente. Meu Deus, Maria! Como? Onde? Ele está consciente. Estou saindo agora mesmo. Para qual hospital estão levando? Hospital Albert Einstein. Eu vou junto na ambulância, Dr. Eduardo. O senhor não se preocupe, eu fico com ele até o senhor chegar. Maria pegou sua bolsa e acompanhou a maca até a ambulância. Sentou-se ao lado de Gustavo durante todo o trajeto, segurando a mão fria do menino enquanto o paramédico monitorava seus sinais vitais. Durante os 20 minutos de viagem, ela rezou silenciosamente todas as orações que sabia, pedindo a Deus que protegesse aquela criança que, de certa forma, também se tornará sua responsabilidade naquele momento. No hospital, Gustavo foi imediatamente levado para a emergência.
Maria forneceu todas as informações que tinha sobre o ocorrido para a equipe médica e permaneceu na sala de espera, ainda vestindo seu uniforme de trabalho, as mãos manchadas de produtos de limpeza, completamente fora de lugar naquele ambiente sofisticado, mas determinada a ficar ali até que Dr. Eduardo chegasse. A sala de espera do Hospital Albert Einstein era um ambiente que Maria nunca imaginara pisar na vida. Poltronas de couro, televisão de tela grande, máquinas de café expresso, revistas atuais nas mesas de centro, tudo muito diferente dos hospitais públicos onde levava seus filhos quando necessário. Alguns pacientes e familiares a olhavam com curiosidade, notando o contraste entre sua aparência simples e o luxo do local. Maria não se importava com os olhares. Sua mente estava focada em Gustavo e na preocupação genuína que sentia pelo menino. Eram quase 11 da manhã quando o Dr. Eduardo chegou, os cabelos desarrumados, a gravata torta, o rosto pálido de preocupação. Ele praticamente correu até a recepção, depois a procurou com os olhos pela sala. Maria! Como ele está? Já sabem o que aconteceu? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Ainda estão examinando, Dr. Eduardo. Faz 1 hora que chegamos. Os médicos disseram que vão fazer alguns exames para descobrir a causa da convulsão. O paramédico disse que eu fiz a coisa certa, que provavelmente salvei a vida dele, respondeu Maria, ainda processando a dimensão do que havia acontecido. Dr. Eduardo a olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo. Maria, eu não sei como te agradecer. Se você não estivesse lá, se não tivesse agido tão rápido. Sua voz falhou por um momento. Naquele instante, ambos perceberam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma relação de patrão e empregada. Maria havia se tornado alguém que salvara o bem mais precioso de Dr. Eduardo, seu único filho. 1 hora depois, um médico de jaleco branco se aproximou deles. Dr. Rodrigo Silveira, neurologista, tinha uma expressão séria mas tranquilizadora. Senhor Eduardo Mendes. Sou o Dr. Rodrigo. Seu filho está estável agora, consciente e respondendo bem. Os exames preliminares indicam que foi uma crise epilética. Vamos precisar fazer mais exames para determinar a causa exata, mas a princípio, parece ser algo controlável com medicação. Dr. Eduardo suspirou aliviado. Posso vê-lo? Claro. Ele já está perguntando por você. E? O médico olhou para Maria. Imagino que a senhora seja a pessoa que prestou os primeiros socorros. Gustavo também perguntou por você. Disse que se lembra de ouvir uma voz de mulher falando com ele durante a crise. Sua ação rápida e correta foi fundamental para evitar complicações graves. Maria se levantou, mas hesitou. Talvez seja melhor eu voltar para casa, Dr. Eduardo. O senhor precisa ficar com seu filho agora. Não, disse Dr. Eduardo firmemente. Você também precisa vê-lo. Gustavo quer te agradecer, e eu também tenho muito a te falar depois. Os três seguiram pelo corredor até o quarto, onde Gustavo estava internado para observação. O menino estava pálido, mas acordado, com eletrodos colados na cabeça para monitoramento. Quando viu Maria entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Maria, o médico disse que você me salvou. Eu me lembro da sua voz. Obrigado, disse com a voz fraca, mas emocionada. Maria se aproximou da cama e segurou a mão do menino com carinho maternal. Não precisa agradecer, querido. Qualquer um faria a mesma coisa. O importante é que você está bem agora. Durante as 2 horas seguintes, enquanto Gustavo descansava sob observação médica, Dr. Eduardo e Maria conversaram na lanchonete do hospital. Era a primeira vez em 2 anos de trabalho que eles tinham uma conversa longa e pessoal. Dr. Eduardo insistiu em pagar um lanche para Maria, que inicialmente recusou, mas acabou aceitando um café e um sanduíche. Maria, eu preciso te contar algumas coisas que talvez expliquem o que aconteceu hoje com Gustavo, começou o Dr. Eduardo, mexendo nervosamente no açúcar do café. Ele está passando por um período muito difícil.
Helena e eu estamos nos separando oficialmente. O processo de divórcio começou na semana passada. Maria ouviu em silêncio, sem julgar. Havia percebido que o ambiente familiar não andava harmonioso nos últimos meses. Além disso, continuou o Dr. Eduardo, Gustavo tem tido problemas na escola. Notas baixas, falta de concentração, isolamento dos colegas. Nós achávamos que era apenas a adolescência, mas agora percebo que pode ser algo mais sério. O médico mencionou que o estresse emocional pode ser um gatilho para crises epiléticas. Maria assentiu compreensivamente. Crianças sentem muito o que acontece em casa, Dr. Eduardo. Meus filhos também passaram por momentos difíceis quando perderam o pai. Pedro ficou agressivo, Ana começou a ter pesadelos, e o Miguel, bem, ele era muito pequeno, mas percebi que ficou mais grudento comigo. Como você lidou com isso? Perguntou o Dr. Eduardo, genuinamente interessado. Com muita conversa, paciência e amor. E procurei a ajuda da psicóloga do posto de saúde. Não é fácil, mas as crianças são mais resilientes do que imaginamos quando sentem que são amadas e protegidas. Dr. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando as palavras de Maria. Você tem uma sabedoria natural para lidar com pessoas, Maria. Eu percebo isso na forma como você trata todos em casa, como cuida das coisas com tanto carinho. Não é apenas um trabalho para você, é. Maria corou ligeiramente. Não, não é só trabalho. Quando passo tantas horas em uma casa, ela meio que vira parte da minha vida também. E vocês? Bem, vocês sempre me trataram como gente, não como uma invisível. Isso faz diferença. Naquele momento, Dr. Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Maria, eu tenho uma proposta para te fazer. Não agora, é claro, mas quando as coisas se acalmarem. Gustavo vai precisar de cuidados especiais nos próximos meses, acompanhamento médico, medicação e, bem, ele vai precisar de alguém que se importe de verdade com ele. Helena vai morar fora do país por um tempo, pelo menos até resolvermos tudo na justiça. Maria o olhou com curiosidade e uma ponta de apreensão. Eu gostaria que você considerasse a possibilidade de morar na casa durante a semana, cuidar do Gustavo quando eu não estiver. Seria um arranjo diferente, com um salário muito melhor, e você poderia levar seus filhos junto nos fins de semana, feriados, o que acha? A proposta deixou Maria atonita. Era uma oportunidade incrível, mas também assustadora. Mudar toda a rotina da família, deixar a casinha na periferia, mesmo que temporariamente. Eu preciso pensar, Dr. Eduardo. É uma mudança muito grande. E meus filhos? Claro, claro. Pense com calma. Converse com eles. A oferta estará sempre aberta. Quando Maria chegou em casa naquela noite, já eram quase 8 horas. Seus filhos a esperavam ansiosos. Pedro havia preparado um macarrão simples para os irmãos, e Ana ajudara Miguel com a lição de casa. Era assim sempre. Quando um precisava, todos se ajudavam. Era a lição mais importante que Maria havia ensinado aos filhos depois da morte do pai. Mãe, por que chegou tão tarde? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Pedro, notando cansaço no rosto da mãe. Maria sentou-se à mesa da cozinha e contou toda a história do dia. Os 3 filhos ouviram com atenção, fazendo perguntas e demonstrando preocupação com Gustavo, mesmo nunca tendo encontrado pessoalmente. O menino ficou bem, mãe? Perguntou Miguel, com os olhos grandes de criança preocupada. Ficou, meu amor. Os médicos disseram que com remédio ele vai poder levar uma vida normal, respondeu Maria, acariciando os cabelos do filho caçula. Depois que as crianças foram dormir, Maria ficou sozinha na cozinha, tomando um chá e pensando na proposta de Dr. Eduardo. Era uma oportunidade única de melhorar a vida da família, mas também significava grandes mudanças e riscos. No dia seguinte, sexta-feira, Maria foi trabalhar como sempre, mas desta vez encontrou Gustavo em casa. Dr. Eduardo havia decidido que o menino ficaria em repouso por alguns dias. O jovem parecia bem melhor, mais animado, e pela primeira vez em 2 anos, Maria viu um sorriso genuíno no rosto dele. Bom dia,
Maria. Papai disse que você vai pensar em vir morar aqui durante a semana. Seria legal ter você por perto, disse Gustavo, enquanto tomava café da manhã na cozinha. Maria sorriu de volta. Ainda estou pensando, querido. É uma decisão importante. Durante o trabalho daquele dia, Maria observou a casa com outros olhos. Imaginou seus filhos brincando no jardim, estudando na biblioteca, nadando na piscina nos fins de semana. Imaginou Pedro tendo acesso à internet rápida para pesquisas escolares, Ana podendo usar o piano da sala para praticar, ela sempre quis aprender, Miguel correndo pelos corredores espaçosos. Mas também pensou nos desafios. Como os filhos reagiriam a tanto luxo? Seria saudável para eles? E se Dr. Eduardo mudasse de ideia depois? E se ela não conseguisse dar conta de cuidar de Gustavo adequadamente? No fim do dia, Dr. Eduardo a procurou para conversar. Maria, sei que é uma decisão difícil. Por isso, quero ser completamente transparente com você sobre o que estou oferecendo. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado na cozinha. O salário seria 3 vezes o que você ganha agora. Você e seus filhos teriam total liberdade para usar a casa como se fosse sua durante a semana. Nos fins de semana, poderiam ficar ou voltar para casa, como preferissem. Gustavo precisará tomar medicação nos horários certos e ir ao médico regularmente. Basicamente, você seria uma segunda mãe para ele enquanto eu estiver trabalhando. Maria respirou fundo. Doutor Eduardo, o senhor é uma pessoa boa, sempre me tratou bem. Mas preciso ser honesta, tenho medo. Medo de não conseguir cuidar bem do Gustavo, medo de que meus filhos não se adaptem, medo de que no futuro essa situação se torne complicada para todos nós. Doutor Eduardo assentiu compreensivamente. Seus medos são justos e naturais. Que tal fazermos um teste? Você e seus filhos poderiam passar este fim de semana aqui conosco. Gustavo gostaria muito de conhecê-los, e assim vocês poderiam ver como se sentem na casa. Sem compromisso, apenas para experimentar. A proposta pareceu razoável para Maria. Está bem. Vou conversar com as crianças hoje à noite. No sábado pela manhã, Maria chegou à mansão com seus 3 filhos. Pedro carregava uma mochila com roupas para todos, Ana trazia sua flauta doce, o único instrumento que sabia tocar, e Miguel segurava firme a mão da mãe, um pouco intimidado pelo tamanho da casa. Gustavo os esperava na porta, ansioso e nervoso. Aos 16 anos, há muito tempo não convivia com outras crianças em casa, especialmente mais novas. Dr. Eduardo também estava presente, havia cancelado seus compromissos do fim de semana para acompanhar essa experiência. Pessoal, este é o Gustavo, disse Maria, apresentando seus filhos. Gustavo, estes são Pedro, Ana e Miguel. Pedro, sempre protetor como irmão mais velho, cumprimentou Gustavo com um aperto de mão firme. Minha mãe disse que você passou mal. Está melhor agora? Muito melhor, obrigado, respondeu Gustavo, admirando a maturidade do menino de 15 anos. Ana, mais tímida, apenas acenou, mas seus olhos brilharam quando viu o piano na sala. Miguel se escondeu atrás das pernas da mãe, observando tudo com curiosidade. Dr. Eduardo fez questão de mostrar pessoalmente a casa para todos. No quarto que seria de Maria, havia colocado uma cama extra para Miguel, que sempre dormia com a mãe, e um beliche para Pedro e Ana. A decoração era simples, mas confortável. Mãe, é muito grande, sussurrou Miguel, impressionado com o tamanho do quarto. Durante o almoço, algo mágico aconteceu. Gustavo, que normalmente era calado e introvertido, começou a se abrir com as crianças. Pedro e ele descobriram uma paixão comum por games. Ana ficou encantada quando Gustavo ofereceu para ensiná-la a tocar piano, e Miguel conquistou a todos com sua espontaneidade de criança. Gustavo, você tem piscina em casa, exclamou Miguel, como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Quer entrar? Podemos nadar depois do almoço, respondeu Gustavo,
sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. À tarde, enquanto as crianças brincavam na piscina sob a supervisão de Maria, Dr. Eduardo observava da varanda do escritório. Havia algo especial acontecendo ali. Gustavo estava rindo, brincando, sendo um adolescente normal pela primeira vez desde que os problemas familiares começaram. Maria também notava a transformação. Ele está diferente com vocês aqui, comentou com Pedro, que tomava sol na beira da piscina. Ele parece legal, mãe. Só estava sozinho demais. Todo mundo precisa de família, respondeu Pedro com a sabedoria que desenvolvera depois da morte do pai. No final da tarde, Ana teve coragem de pedir para Gustavo mostrar o piano. Ele não apenas mostrou, como começou a tocar uma música suave e bonita. Ana ficou hipnotizada. Você toca muito bem. Sempre quis aprender piano, mas só tenho essa flauta doce, disse ela, mostrando seu instrumento simples. Posso te ensinar, se você quiser. Tenho muito tempo livre, ofereceu Gustavo. Doutor Eduardo, que observava a cena de longe, sentiu o coração aquecer. Há muito tempo não via o filho demonstrar interesse em ensinar ou compartilhar algo com alguém. Naquela noite, depois do jantar, todos se reuniram na sala de estar para assistir a um filme. Era algo simples, mas para Gustavo era revolucionário. Há anos não tinha uma noite em família de verdade. Doutor Eduardo e Helena raramente faziam atividades juntos com o filho, sempre ocupados demais com trabalho e compromissos sociais. Miguel adormeceu no sofá durante o filme, e Maria o carregou para o quarto. Quando voltou, encontrou Pedro, Ana e Gustavo conversando animadamente sobre a escola, sonhos e planos para o futuro. Eu quero ser engenheiro como meu pai era, dizia Pedro. Ele construía casas para as pessoas morarem. Que legal, respondeu Gustavo. Eu não sei bem o que quero ser ainda. Meus pais sempre ficam me pressionando para decidir, mas... Você tem tempo, interrompeu Ana. Minha professora diz que a gente não precisa ter tudo decidido ainda. O importante é estudar e ser uma pessoa boa. Doutor Eduardo, que escutava a conversa do corredor, ficou impressionado com a maturidade e sabedoria das crianças de Maria. Elas haviam passado por dificuldades, mas tinham valores sólidos e uma perspectiva de vida saudável. Mais tarde, quando as crianças foram dormir, Maria e Dr. Eduardo conversaram na cozinha enquanto ela preparava um lanche para o dia seguinte, um hábito que mantinha mesmo estando em outra casa. Maria, vou ser direto com você, disse Dr. Eduardo. Hoje foi o melhor dia que Gustavo teve em meses, talvez anos. Ele sorriu mais hoje do que sorriu no ano passado inteiro. Seus filhos têm algo especial, uma luz que trouxe vida para esta casa. Maria sorriu, mas ainda parecia preocupada. Eles são boas crianças, Dr. Eduardo. Mas ainda tenho receio sobre essa mudança toda. Posso perguntar qual é o seu maior medo? Maria respirou fundo antes de responder. Tenho medo de que meus filhos se acostumem com essa vida e depois, quando tudo acabar, sofram com a volta à realidade. Eles nunca tiveram luxo, nunca quiseram porque não conheciam. E se conhecerem e depois? Doutor Eduardo assentiu compreensivamente. Entendo seu receio. Mas posso garantir uma coisa: independentemente de como essa situação evoluir, eu me comprometerei a ajudar na educação dos seus filhos. Pedro tem potencial para ser um excelente engenheiro, Ana tem talento musical que merece ser desenvolvido, e Miguel, bem, Miguel é uma criança especial. O senhor não precisa fazer isso, protestou Maria. Não é caridade, Maria. É justiça. Você salvou meu filho hoje. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Olhe para ele, está vivo de uma forma que eu não via há muito tempo. Naquela noite, Maria demorou para adormecer. Ao seu lado, Miguel respirava calmamente, abraçado ao ursinho de pelúcia que ganhará do pai antes de morrer. Pela janela do quarto, via as luzes da piscina refletindo no teto. Era bonito, mas também simbolizava um mundo muito diferente do seu. Pensou em João, seu falecido marido. O que ele diria sobre essa situação? Provavelmente a encorajaria a dar essa oportunidade aos filhos.
Ele sempre dizia que a educação era a única herança real que poderiam deixar para as crianças. O domingo amanheceu com um clima diferente na casa. As crianças acordaram animadas. Gustavo desceu para o café da manhã antes mesmo dos outros, algo que não acontecia há meses, e Dr. Eduardo cancelou uma videoconferência de trabalho para ficar mais tempo com todos. Durante o café da manhã, Ana reuniu coragem para tocar flauta doce enquanto Gustavo a acompanhava no piano. A música simples ecoou pela casa, trazendo uma sensação de lar que havia muito tempo não se sentia ali. Mãe, sussurrou Miguel no ouvido de Maria, podemos morar aqui? A pergunta inocente do filho mais novo tocou o coração de Maria de uma forma que ela não esperava. Olhou ao redor da mesa, Pedro conversando com Gustavo sobre videogames e estudos, Ana sorrindo enquanto ouvia os dois, Dr. Eduardo observando tudo com um sorriso genuíno de satisfação. Depois do café, Dr. Eduardo pediu para conversar com Maria em particular. Foram até o jardim, onde se sentaram numa mesa sob a sombra de uma árvore grande. Maria, vou fazer uma proposta final, e quero que você saiba que não precisa responder agora, começou o Dr. Eduardo. Se você aceitar vir morar aqui durante a semana, eu me comprometo com algumas coisas além do salário que já ofereci. Maria o ouviu atentamente. Primeiro, Pedro poderá fazer um curso preparatório particular para vestibular, que eu pagarei integralmente. Segundo, Ana terá aulas de piano com o melhor professor que conseguirmos encontrar. Terceiro, Miguel terá acesso a tudo o que precisar para seu desenvolvimento, livros, atividades, esportes. Quarto, vocês poderão manter sua casa na periferia como uma segurança, um plano B. Eu ajudarei com o aluguel para que vocês não percam esse espaço. Maria ficou em silêncio, processando tudo. E mais importante que tudo isso, continuou o Dr. Eduardo, independentemente de quanto tempo durar esse arranjo, eu me comprometo a garantir que seus filhos tenham as melhores oportunidades educacionais possíveis, mesmo que nossa situação mude no futuro. Isso não é um favor, Maria. É um investimento em pessoas que já provaram ser especiais. Maria sentiu os olhos marejarem. Dr. Eduardo, isso é muito mais do que eu poderia sonhar para meus filhos. Mas preciso ser honesta com o senhor. Não sei se vou conseguir dar conta de ser a segunda mãe que o Gustavo precisa. Ele é um bom menino, mas tem 16 anos, está na adolescência. Maria, interrompeu o Dr. Eduardo suavemente, você já provou que consegue. Ontem à noite, quando Gustavo teve uma pequena ansiedade por causa da medicação nova, foi até seu quarto pedir ajuda. Disse que você entendeu ele melhor em 2 dias do que muitos adultos entenderam em meses. Você tem um dom natural para cuidar das pessoas. Naquele momento, Pedro apareceu no jardim. Mãe, posso falar com você um minutinho? Maria se desculpou com o Dr. Eduardo e foi até o filho. Pedro a levou para um canto mais reservado do jardim. Mãe, sei que essa decisão é difícil, mas quero que você saiba uma coisa. Nós 3 conversamos ontem à noite quando você saiu do quarto. Ana, Miguel e eu. Estamos com você, independentemente do que decidir, disse Pedro, demonstrando a maturidade que desenvolvera cedo demais. E o que vocês acham dessa possibilidade? Perguntou Maria. Acho que pode ser bom para todos, mãe. O Gustavo precisa de uma família de verdade, e nós, bem, seria uma oportunidade incrível para estudar e ter um futuro melhor. Mas só se você se sentir confortável. Maria abraçou o filho, orgulhosa da pessoa que ele estava se tornando. Quando voltaram para perto de Dr. Eduardo, Ana e Miguel se aproximaram também, seguidos por Gustavo. Parecia que todos pressentiam que aquele era um momento decisivo. Dr. Eduardo, disse Maria, respirando fundo, eu aceito sua proposta. Mas com algumas condições minhas também. Dr. Eduardo assentiu, prestando atenção. Primeira condição, quero um acordo por escrito, para proteger todos nós. Segunda, se em algum momento eu perceber que essa situação não está sendo boa para alguma das crianças, incluindo Gustavo, poderemos repensar tudo sem problemas. Terceira, meus filhos continuarão ajudando nas tarefas de casa, mesmo morando aqui. Eles precisam manter os valores que aprenderam. Concordo com tudo, respondeu Dr. Eduardo imediatamente. Então, quando começamos? Perguntou Maria,
ainda mal acreditando no que estava acontecendo. Que tal na próxima semana? Isso dará tempo para vocês organizarem suas coisas e se prepararem para a mudança. Gustavo, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou: Obrigado, Maria. Obrigado por aceitar cuidar de mim. E obrigado por trazer sua família para cá. Fazia muito tempo que esta casa não parecia um lar de verdade. A primeira semana da nova rotina foi uma montanha-russa de emoções e adaptações. Maria acordava às 5 da manhã, como sempre, mas agora para preparar café da manhã para 5 pessoas ao invés de 4. A cozinha da mansão, com todos os eletrodomésticos modernos, intimidava um pouco no início, mas logo ela descobriu que cozinhar ali era muito mais fácil e rápido. Pedro precisou mudar de escola. Dr. Eduardo matriculou em um colégio particular próximo, o mesmo onde Gustavo estudava. No primeiro dia, Maria ficou ansiosa, preocupada se o filho se adaptaria ao novo ambiente, muito mais elitizado que sua escola anterior na periferia. Mãe, para de se preocupar, disse Pedro no café da manhã. Vou dar meu melhor e pronto. Se não der certo, a gente conversa e encontra uma solução. Ana continuou na mesma escola, mas agora ia de carro com motorista, uma experiência que a deixou sem jeito no início. Posso ir de ônibus como sempre? Perguntou no segundo dia. Claro que pode, querida, respondeu Maria. Mas por que não experimenta as duas formas e vê qual prefere? Miguel foi quem se adaptou mais rapidamente. Para uma criança de 7 anos, ter um jardim imenso para brincar, uma piscina para nadar e um irmão mais velho como Gustavo era pura diversão. O maior desafio veio na quarta-feira, quando Gustavo teve sua primeira crise de ansiedade desde que Maria e as crianças se mudaram. Era meio da noite, quando Maria ouviu passos no corredor. Encontrou o adolescente na cozinha, claramente agitado. Não consigo dormir. Fico pensando se vai dar tudo certo, se vocês vão gostar de ficar aqui, se eu não vou atrapalhar vocês, disse Gustavo, as mãos tremendo ligeiramente. Maria fez um chá de camomila para ambos e se sentou com ele na mesa da cozinha. Gustavo, mudanças sempre dão medo. É normal. Mas você precisa entender que viemos para cá porque queremos estar aqui, não por obrigação. E se eu tiver outra convulsão? E se eu assustar o Miguel ou a Ana? Se você tiver outra convulsão, vamos lidar com isso juntos, como uma família. E Miguel e Ana são mais fortes do que você imagina. Eles já passaram por perdas e dificuldades, e aprenderam que a vida às vezes traz desafios, mas também traz pessoas que se importam conosco. Conversaram até 2 da manhã. Gustavo contou sobre seus medos, sobre a pressão que sentia dos pais, sobre a solidão dos últimos anos. Maria ouviu com paciência e compartilhou algumas de suas próprias experiências como mãe solo. Sabe o que eu aprendi, Gustavo? A família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar do seu lado quando as coisas ficam difíceis. Na manhã seguinte, Gustavo acordou mais tranquilo. Durante o café da manhã, ele mesmo contou para Pedro, Ana e Miguel sobre suas crises de ansiedade, explicando de forma simples que às vezes se sentia muito nervoso, mas que estava aprendendo a lidar com isso. Todo mundo fica nervoso às vezes, disse Miguel com a simplicidade típica das crianças. Quando eu fico nervoso, a mãe faz um chá gostoso e me abraça. Posso te abraçar também quando você ficar nervoso? Perguntou Ana, tímida mas carinhosa. Gustavo sorriu, genuinamente emocionado. Claro que pode. Dr. Eduardo, que observava a cena antes de sair para o trabalho, se aproximou de Maria. Você é incrível com ele. Em uma semana, conseguiu o que psicólogos tentaram fazer em meses. Não sou melhor que nenhum psicólogo, Dr. Eduardo. Só uso algo que aprendi sendo mãe. Às vezes as pessoas só precisam se sentir ouvidas e amadas. 2 semanas depois, a rotina já estava estabelecida e funcionando como uma engrenagem bem azeitada. Maria acordava cedo, preparava café para todos, levava Miguel à escola. Ele insistiu em continuar na antiga escola para não perder os amigos, voltava para fazer as tarefas domésticas, buscava Miguel no fim da tarde, ajudava com as lições de casa de todos e preparava o jantar. Gustavo havia começado as aulas de reforço que Dr. Eduardo contratara,
e suas notas estavam melhorando consistentemente. Mais importante que isso, ele estava mais comunicativo, participando das conversas familiares e até mesmo convidando Pedro para estudar junto algumas vezes. Ana havia começado as aulas de piano com a professora que Dr. Eduardo encontrara, uma senhora elegante e paciente chamada Dona Margarete, que ficou impressionada com o talento natural da menina. Sua filha tem ouvido absoluto, disse Dona Margarete para Maria após a terceira aula. Com dedicação, pode chegar muito longe na música. Ana ficou radiante com o elogio. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha um talento especial sendo reconhecido e desenvolvido. Pedro estava se adaptando bem à nova escola, embora tenha enfrentado alguns preconceitos iniciais de colegas que descobriram sua origem mais humilde. Um dia chegou em casa com o olho roxo. "O que aconteceu?" perguntou Maria, preocupada. "Uns idiotas disseram que eu só estou aqui porque minha mãe é doméstica do pai do Gustavo. Falaram umas coisas sobre você que eu não vou repetir", disse Pedro, visivelmente chateado, mas tentando manter a compostura. Maria sentiu o coração apertar. Sabia que essa situação poderia acontecer. "E aí você brigou?" "Não tive escolha, mãe. Ninguém fala mal de você na minha frente." Gustavo, que ouvirá a conversa, se aproximou. "Pedro, posso te dar um conselho? Esses caras são assim com todo mundo que consideram diferente. Comigo faziam a mesma coisa porque eu era o esquisitão que não tinha amigos. A melhor forma de lidar com eles é sendo melhor que eles em tudo, notas, comportamento, tudo." "Gustavo tem razão", disse Maria. "E você precisa entender uma coisa importante, Pedro. Não há nenhuma vergonha no meu trabalho. Eu limpo casas, cuido de famílias, e faço isso com dignidade. Se alguém acha que isso é motivo para te menosprezar, o problema está com eles, não conosco." Dr. Eduardo chegou em casa naquele momento e notou o clima tenso. Quando soube do que havia acontecido, ficou furioso. "Vou falar com a direção da escola amanhã mesmo. Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado." "Não, Dr. Eduardo", disse Maria firmemente. "Pedro precisa aprender a lidar com esse tipo de situação. Faz parte da vida. Mas pode ter certeza de que ele vai superar todos eles." E foi exatamente isso que aconteceu. Nas semanas seguintes, Pedro se destacou nas aulas, especialmente em matemática e física, suas matérias favoritas. Começou a ajudar colegas com dificuldades nessas disciplinas, e gradualmente conquistou respeito pela sua inteligência e caráter. 3 meses depois da mudança, a casa havia se transformado completamente. As risadas eram constantes, a mesa do jantar vivia cheia de conversas animadas, e até mesmo o Dr. Eduardo, que sempre chegava cansado do trabalho, começou a sair mais cedo do escritório para passar tempo com a família, porque era isso que eles haviam se tornado, uma família. Miguel havia se tornado o mascote oficial da casa. Suas travessuras inocentes e comentários engraçados alegravam até os dias mais difíceis. Gustavo desenvolveu uma paciência incrível com o menino, ensinando-lhe jogos de videogame e até mesmo ajudando com a lição de matemática. "Gustavo é como um irmão mais velho que eu nunca tive", disse Miguel para Maria um dia, enquanto ela o ajudava a tomar banho. Ana havia florescido com as aulas de piano. Praticava todos os dias após a escola e já conseguia tocar peças simples mas bonitas. Gustavo às vezes a acompanhava, criando duetos improvisados que encantavam a todos. Pedro havia se tornado não apenas o melhor aluno da turma, mas também um líder natural. Organizava grupos de estudo e ajudava colegas com dificuldades. O professor de física comentou com o Dr. Eduardo que raramente vira um aluno tão dedicado e talentoso. Para Gustavo, a transformação foi ainda mais dramática. O adolescente tímido e solitário havia se tornado comunicativo, responsável e carinhoso. Suas crises de ansiedade diminuíram drasticamente, e quando aconteciam, ele já sabia como lidar com elas, geralmente procurando Maria para conversar ou os irmãos para uma distração.
Numa noite de sábado, enquanto todos assistiam um filme na sala, Dr. Eduardo observou a cena. Maria no sofá com Miguel dormindo em seu colo, Ana apoiada em seu ombro, Pedro e Gustavo dividindo uma tigela de pipoca no chão, discutindo baixinho sobre o enredo do filme. Maria, disse ele suavemente para não acordar Miguel, posso falar uma coisa? Claro, respondeu ela, também em voz baixa. Há 6 meses, esta casa estava morta. Gustavo estava deprimido, eu vivia estressado e cansado, tudo parecia cinza e sem sentido. Hoje temos um lar de verdade. Maria sorriu. As crianças trouxeram vida para cá mesmo. Mas o senhor também mudou muito, Dr. Eduardo. Está mais presente, mais carinhoso com Gustavo. É verdade. Vocês me ensinaram o que realmente importa na vida. O trabalho continuará sendo importante, mas a família é tudo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Maria ficou na varanda do quarto olhando as estrelas. Pensou em como a vida pode mudar de forma inesperada. Há alguns meses, estava apenas cumprindo sua rotina de trabalho. Agora, estava ajudando a criar 4 filhos e descobrindo que tinha capacidade para muito mais do que imaginava. O primeiro grande teste da nova família chegou quando Helena, a ex-esposa de Dr. Eduardo, voltou ao Brasil para resolver questões do divórcio. Ela não havia sido informada sobre os novos arranjos familiares e chegou à casa numa tarde de quinta-feira, esperando encontrar apenas Gustavo e a faxineira. Maria estava na cozinha preparando o lanche da tarde quando ouviu a chave na porta. Momentos depois, uma mulher elegante, de cabelos loiros e roupas caras, apareceu na cozinha com uma expressão de surpresa e irritação. Desculpe, mas quem são essas crianças na minha piscina? Perguntou Helena, olhando pela janela onde Ana, Miguel e Gustavo brincavam na água. Maria respirou fundo, sabendo que aquele momento chegaria eventualmente. Boa tarde, Dona Helena. Sou Maria, trabalhava aqui como faxineira. Agora estou cuidando do Gustavo e... Eduardo! Gritou Helena, interrompendo Maria. Eduardo! Dr. Eduardo apareceu correndo, tendo ouvido o tom alterado da ex-esposa. A discussão que se seguiu foi intensa, com Helena questionando a presença das crianças na casa e acusando o ex-marido de criar uma situação inadequada. Pedro, Ana e Miguel, que haviam saído da piscina ao ouvir os gritos, ficaram no corredor, sem saber o que fazer. Gustavo se aproximou de Maria, claramente nervoso com a situação. Mãe, talvez seja melhor a gente ir embora, sussurrou Pedro para Maria. Não vamos a lugar nenhum, respondeu Maria firmemente, mas em voz baixa. Esta é nossa casa agora também. A discussão entre Dr. Eduardo e Helena se estendeu para o escritório, onde ficaram por mais de 1 hora. Durante esse tempo, Maria manteve a rotina normal, serviu o lanche para as crianças e tentou manter o ambiente calmo, embora todos estivessem tensos. Quando finalmente saíram do escritório, Helena parecia ter se acalmado um pouco. Dr. Eduardo a acompanhou até a cozinha, onde Maria estava lavando a louça enquanto as crianças faziam lição na mesa. Helena, quero que você conheça oficialmente a Maria e seus filhos, Pedro, Ana e Miguel. Maria salvou a vida do Gustavo há alguns meses, e bem, se tornaram nossa família. Helena olhou para Maria com uma expressão mais suave, mas ainda desconfiada. Eduardo me contou sobre o que aconteceu com Gustavo. Sou grata pelo que você fez, disse, dirigindo-se a Maria. Qualquer um faria o mesmo, Dona Helena, respondeu Maria educadamente. E como está o Gustavo com essa situação? Perguntou Helena, olhando para o filho que estava ajudando Miguel com o desenho. Muito melhor, mamãe, respondeu Gustavo. Maria e as crianças trouxeram alegria para casa. Não me sinto mais sozinho. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, observando a dinâmica entre todos. Era impossível negar que Gustavo parecia mais feliz e saudável do que ela ouvira em anos. Bem, disse finalmente, precisarei de alguns dias para processar tudo isso. Gustavo, você está bem?
É isso que você quer? Sim, mamãe. Estou muito melhor agora. Helena acenou com a cabeça e se despediu. Depois que ela saiu, todos ficaram em silêncio por alguns momentos. Tudo bem, pessoal, disse Dr. Eduardo. Era esperado que essa conversa acontecesse em algum momento. Helena precisa de tempo para aceitar as mudanças, mas o importante é que todos nós sabemos que essa família funciona. Naquela noite, Maria conversou individualmente com cada um dos filhos, certificando-se de que estavam bem com toda a situação. Todos confirmaram que queriam continuar ali, que se sentiam felizes e seguros. Mãe, disse Ana antes de dormir, a senhora fez a escolha certa quando aceitou vir para cá. Somos mais felizes agora, e o Gustavo também. Um ano depois do dia em que Maria salvou Gustavo, a família se reuniu para comemorar o aniversário desse momento que mudou todas as suas vidas. Dr. Eduardo havia preparado uma surpresa especial, um álbum de fotos com todos os momentos importantes que viveram juntos nos últimos 12 meses. Pedro estava no último ano do ensino médio, com notas excelentes e uma bolsa integral já garantida para estudar engenharia civil na melhor universidade particular da cidade. Seu sonho de seguir os passos do pai estava se tornando realidade. Ana havia descoberto não apenas o talento para a música, mas também para a matemática, uma combinação que a levou a se interessar por engenharia acústica. Suas apresentações de piano já eram eventos esperados pela família e amigos. Miguel havia crescido e se tornado um menino confiante e alegre, que falava de Gustavo como seu irmão mais velho para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Gustavo havia se transformado completamente. Não apenas suas notas melhoraram drasticamente, como também desenvolveu habilidades de liderança na escola, organizando eventos e ajudando colegas novos a se adaptarem. Suas crises de ansiedade eram raras, e quando aconteciam, ele sabia exatamente como lidar com elas. Dr. Eduardo havia encontrado o equilíbrio entre trabalho e família que sempre buscará. Sua empresa continuava prosperando, mas agora ele sabia a importância de estar presente nos momentos que realmente importavam. E Maria? Maria havia descoberto que era muito mais do que uma faxineira. Era educadora, psicóloga, organizadora, conselheira e, acima de tudo, o coração que mantinha aquela família unida. Vocês sabem, disse Dr. Eduardo durante o jantar comemorativo, quando acordei naquela manhã há um ano, jamais imaginei que minha vida mudaria completamente. Maria, quando você atendeu o telefone para me contar sobre Gustavo, sua voz estava calma e segura. Naquele momento, eu soube que havia colocado meu filho nas melhores mãos possíveis. E eu nunca imaginei que socorrer uma criança em perigo me daria uma família tão especial, respondeu Maria, olhando carinhosamente para todos ao redor da mesa. Para a família, disse Gustavo, levantando seu copo de suco. Para a família, repetiram todos em coro. Naquela noite, enquanto ajeitava os travesseiros de Miguel antes de ele dormir, Maria refletiu sobre a jornada incrível que viveram. Começou com um ato simples de humanidade, socorrer alguém em perigo, e se transformou em uma história de amor, crescimento e segundas chances para todos. Mãe, disse Miguel, já com os olhos pesados de sono, você acha que vamos ficar juntos para sempre? Maria sorriu e beijou a testa do filho. Meu amor, família de verdade nunca se separa. Pode até morar em lugares diferentes às vezes, mas o amor que une a gente fica para sempre no coração. Miguel sorriu e se aconchegou no travesseiro. Então vamos ficar juntos para sempre. Para sempre, confirmou Maria, apagando a luz do quarto. Do lado de fora, a mansão que um dia foi apenas um local de trabalho para Maria agora brilhava com as luzes do lar que se tornou. Uma faxineira havia entrado naquela casa para limpar os cômodos, mas acabou limpando corações feridos e preenchendo vazios com amor. E assim, o que começou como um dia comum de trabalho se transformou na história mais bonita de suas vidas, a prova de que às vezes os gestos mais simples podem criar os milagres mais extraordinários.